Olha aí, meu amigo, esse cover aqui do Padre Fábio de Mello, meu xará Gabriel Galípolo, tá com uma bomba nas mãos para ser desarmada, se é que vai conseguir desarmar, lá no Banco Central. Vai assumir a autarquia no meio de uma situação muito complicada, que é uma inflação galopante, né? Não sei se pode se chamar assim, pelo menos pelos números do IGPM, a inflação já está bem descontrolada, mais de 1% de aumento de preços por mês. Isso é uma coisa, assim, assustadora, sem dúvidas. E o dólar, meu amigo, você está vendo, ultrapassando a marca dos R$6, já foi. Deu saudade do dólar a R$5, quem diria que a gente iria falar isso, não é? Então, é claro que é uma pressão gigantesca sobre os preços, e aí a coisa toda acaba repercutindo de forma geral na economia brasileira, e o Banco Central tem, por sua maior atribuição à política monetária, garantir que o dinheiro, a moeda, não se desvalorize tanto assim, utilizando-se, geralmente, quase que sempre, da manipulação da taxa Selic para chegar a esse resultado. E aí o Galípolo tem falado com consistência nas últimas semanas que a taxa Selic vai ficar num nível elevado por mais tempo, provavelmente bastante tempo, sem dúvidas, né? Também falou que o Banco Central, sob a batuta dele, não vai fazer aquela loucura de sair torrando as reservas internacionais para abaixar o câmbio, né? Ele falou que o Banco Central não vai segurar o dólar no peito e falou aí também que não, o Banco Central vai conseguir tranquilamente aí chegar aos 3% de inflação. Tá bom, né? Que é a meta estabelecida ali e tudo mais. Será que vai mesmo, meu amigo? Provavelmente não, mas eu creio que mesmo sob a gestão do Gabriel Galípolo e com mais um monte de diretores aí para o Banco Central que o Lula indicou, a taxa Selic vai continuar aumentando. Eu não tenho dúvidas neste momento por causa de outros fatores. Não porque é a vontade do Gabriel Galípolo, não porque é a vontade do Lula, mas é porque para o PT, para o governo Lula, neste momento, essa é a coisa menos pior que pode acontecer. O Lula está numa enrascada feroz e para ele o melhor cenário é o menos pior, que seria a taxa Selic mais alta. Vamos conversar sobre isso aqui, sobre também as expectativas do mercado financeiro, as apostas a respeito de quanto que vai aumentar na próxima reunião do Copom a taxa Selic. Meu amigo, a coisa está ficando esquisita. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, primeiro falando dessa expectativa aqui, um gráfico repercutido pelo Fernando Urrich, que é da aposta, né? O pessoal fazendo apostas aqui, né? Para a alta da taxa de juros, o pessoal fazendo as previsões de para onde que isso aqui vai, né? Então, você pode ver nessa linha meio amarelada aqui, né? Acho que aqui não vai dar para ver, vou voltar na imagem menor, acho que vai aparecer melhor a linha, né? Essa linha amarela, sei lá o que é, que cor é essa, era a expectativa de aumento de 0,5%, e lá em 30 de outubro o pessoal acreditava que essa reunião de dezembro traria sim um aumento na taxa Selic, mas de 0,5 ponto percentual, 0,5 pontos, né? E isso se manteve mais ou menos na faixa aqui dos 50% durante algum tempo, até que nas últimas semanas veio caindo consideravelmente. Hoje, menos de 10% do mercado financeiro acredita que a taxa Selic vai subir nesse patamar, né? Qual que é a opinião majoritária atualmente? E aí, desde meados de novembro, a gente tem acompanhado isso aqui, inclusive. A expectativa majoritária é um aumento de 0,75%, que é essa linha azul aqui um pouco mais clara. E chegou a 70% de expectativa no finalzinho agora de novembro, no dia 28. Antes do Haddad abrir a boca, é claro, porque quando ele abriu a boca, né, depois no dia seguinte, as expectativas mudaram consideravelmente. Agora, está aqui no finalzinho do gráfico. Essa linha azul escura aqui é a expectativa para um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic. 1 ponto numa sentada só. Olha que desespero a situação, né? Mas olha o quanto que isso cresceu desde o dia aqui 26/11 para cá. Menos de 10% acreditava nessa possibilidade, agora já estamos falando de mais de 30%.
Ou seja, de cada 3 agentes aí do mercado financeiro, um acredita que o Banco Central, que o Copom vai aumentar em 1 ponto percentual a taxa Selic. Olha que coisa, meu amigo, realmente é uma mudança impressionante. Ainda a opinião majoritária é um aumento de 0,75, mas eu não duvido nada não se a expectativa de 1% se tornar a opinião majoritária nos próximos dias mesmo, até o fim dessa semana, pelo andar da carruagem. Todo mundo acreditando que o Banco Central vai puxar ainda mais essa taxa Selic. Ainda vai ser sob o comando do Campos Neto, é a última reunião, mas depois, em janeiro, já vai ser aqui a gestão Gabriel Galípolo. Eu já fiz um vídeo aqui falando, inclusive, que ele teria 2 problemas para resolver. O primeiro deles sendo na regra atual, a regra da meta fiscal, que é no ano fechado. Provavelmente o IPCA vai ficar acima do limite máximo 4,5%. E quando isso acontece, o Banco Central tem que se explicar e também explicar o que vai fazer para mudar esse cenário. Tudo bem que isso terá acontecido, caso se concretize, na gestão do Campos Neto, mas quem vai fazer a explicação é o Gabriel Galípolo lá em janeiro, já vai ser na gestão dele, né? Além disso, no início do ano que vem, já começa a vigorar a tal da janela móvel da inflação, né? A média móvel da inflação, que não considera mais o ano fechado, e sim um período aí de 12 meses, e tem que ficar 6 meses com a inflação acima da meta, né? Durante 6 leituras diferentes com a inflação de 12 meses acima da meta, para que o Banco Central tenha que se explicar também. E muito provavelmente o Gabriel Galípolo vai chegar aí com 5 meses nas costas, né? 4 ou 5 meses nesse patamar. Logo no começo do ano, o pessoal projeta para março, ele vai ter que fazer outra explicação também nesse sentido. Olha a bucha. Mas ele tem dado declarações afirmando aí, né, que por haver uma valorização do real, do dólar frente ao real, o real está se desvalorizando, também é necessário ter uma política aí mais, que ele utiliza a expressão aqui, né, uma política monetária mais contracionista, com uma taxa de juros, uma taxa aí mais alta, uma taxa Selic maior, né? Tem aqui, inclusive, o pessoal já negociando algumas taxas aqui a 14%, meu amigo. Todo mundo precificando o aumento da taxa Selic. Volto a dizer, o próximo aumento é do Campos Neto ainda, mas a expectativa é sim que o Gabriel Galípolo continue seguindo com isso. Ele tem falado constantemente desse ponto, né? Inclusive, ele garantiu aqui que não vai conseguir fazer aí a meta da inflação acontecer, né? O Banco Central vai reancorar as expectativas, significa que as previsões do mercado vão começar a se aproximar mais do centro da meta, dos 3%. As previsões estão se distanciando muito, estão perdendo essa âncora aí. E aí o que acontece? O Gabriel Galípolo prometeu que não. O negócio aqui vai acontecer e não vai haver grandes mudanças na condução da política cambial do governo dele na comparação com o Roberto Campos Neto. Vai ser mais ou menos aí, governo não, na gestão dele, né? Vai ser uma coisa mais ou menos de continuidade. Não sei se a palavra certa seria continuidade, mas o fato é o seguinte: por que eu acredito hoje que o Banco Central vai continuar aumentando a taxa Selic? Porque essa é a única forma, neste momento, no atual contexto, no atual nível de deterioração econômica, de conter a alta do dólar e conter a alta de preços também. Pelo menos puxar o freio de mão disso aí. Porque, digamos que na primeira reunião do Copom com a gestão do Gabriel Galípolo aqui, do Padre Fábio de Mello do mercado financeiro, se nessa primeira reunião o Copom cortar a taxa Selic, manter a taxa Selic estável, meu amigo, dólar a R$ 7,00 no dia seguinte. E o Lula não quer lidar com isso. O Lula já chegou ao patamar de R$ 6,00, conseguiu essa façanha, dólar a R$ 6,00, ele não quer levar outro nabo desses. Ah, mas o Gabriel Galípolo não tem nada a ver com o Lula. Tem a ver sim, está alinhado com os interesses do Lula, é claro. Assumindo o Banco Central, ele já não deve mais satisfações ao molusco, porque o Banco Central vai continuar tendo a sua autonomia. Mas isso não muda o fato de que há sim algum alinhamento ideológico. Contudo, não aumentar a taxa Selic vai fazer o dólar disparar ainda mais e os preços continuarem subindo, de itens importantes também que são impactados pelo dólar. Carne bovina, trigo,
combustíveis, várias coisas que impactam na vida dos mais pobres. Então, o Lula tinha sim aquele discurso de que a taxa Selic elevada está prejudicando a economia, tem que mudar isso e tudo mais, só que o Lula sabe, entende muito bem que uma Selic elevada sim prejudica a economia, força a dívida pública ainda mais por causa do serviço da dívida atrelado a essa taxa Selic, mas o povão não está nem aí, o povão nem sabe o que é a taxa Selic, o povo se importa realmente com preços altos. E se não subir a taxa Selic no atual patamar, os preços vão subir muito. O mercado está precificando essa expectativa aqui, ó, de 1%, 0,75% de aumento nessa reunião, e o Boletim Focus está colocando mais de 12% de taxa Selic no final do ano que vem. Se tivermos qualquer coisa abaixo disso, então realmente a situação vai ficar muito complicada para o governo Lula em matéria de repercussão econômica mais abrangente, mais uma repercussão que o povão costuma ver, né? E o Galípolo falou também que o Banco Central não vai ficar vendendo aí a questão de vender dólares aí, as reservas, né, e tudo mais, porque o Banco Central não vai segurar no peito essa história, né? Ele falou que quem está no mercado sabe como é que a situação funciona, sabe que não é assim também que a banda toca, né? E espero que o Gabriel Galípolo não caia nessa tentação realmente de torrar as reservas internacionais para fazer com que a economia e o dólar se equilibrem, né? Mas o cara está sim com um grande problema nas mãos, disso não tem a menor dúvida. E eu vou deixar relacionado aqui o tal vídeo que eu falei do Gabriel Galípolo anteriormente, sobre algumas declarações dele e tudo mais. E aí você pode assistir, continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.